Vamos lá então começar a nossa aulinha hoje. O assunto hoje da aula é África, Ásia e América. Em relação ao nosso Império, não é? Tínhamos visto a Madeira e os Açores na última aula. No final desta aula, deverás ser capaz de caracterizar os modos de vida das populações africanas, americanas e asiáticas, destacar o papel dos colonos, mercadores, missionários na troca das culturas, identificar as alterações que a expansão originou em Portugal e noutras regiões do mundo, e desenvolver atitudes de respeito para com os povos e culturas diferentes. Ok? Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá então aqui começar aqui com o primeiro exercício. Isto está a demorar um bocadinho a carregar. Começa por dizer os portugueses em África. Nas costas do continente africano, os portugueses contactaram com povos e hábitos e costumes culturais muito diferentes dos europeus. Observa a animação. Temos aqui um glossário com palavras que vão ser usadas no texto, não é? Etnia, grupo com características físicas e culturais semelhantes, escravo, indivíduo não livre que pode ser comprado, vendido ou trocado como se fosse uma mercadoria. Missionação, ensino e pregação do cristianismo pelos missionários. Ok? Vamos então passar à animação. Os povos africanos praticam a caça, a pesca, a pecuária e a agricultura. O que plantam? Batata doce. Mas também fazem recoleção e extração de minerais, como o ouro. Pelo que sei, os povos africanos organizam-se em reinos, frequentemente rivais uns dos outros. Sim, e nessas guerras, os povos dos reinos vencidos são feitos escravos dos reinos vencedores. Curioso. Vivem em palhotas e andam nus da cintura para cima. Também é permitido a cada homem ter várias mulheres e famílias. Ou seja, pratica-se a poligamia. Valha-nos Deus. Querer escravos? Há escravos aqui? Sim, escravos africanos não ser iguais. Há diferentes etnias com costumes, dialetos, crenças e aspecto físico também diferentes. Somos mercadores. Que mais há para trocar? Ouro, a marfim, escravos e malagueta. Amanhã encontramos-nos para trocarmos grandes quantidades destes produtos na feitoria de Erguim. É feitoria? Ao longo da costa africana, os portugueses construíram feitorias, isto é, praças de comércio, protegidas por muralhas. Aí teremos segurança para fazer as trocas de produtos. É combinado. E até amanhã. Já falam português. Os missionários católicos desempenham um papel importantíssimo na transmissão de hábitos culturais europeus. Ensinam a língua portuguesa e os princípios do cristianismo. Provavelmente alguns até já foram batizados. Pois, não tarda nada, parecem europeus. Portanto, já se sabe que nestes contactos com os povos africanos, não é? Pouco e pouco, os portugueses foram adquirindo os seus produtos que queriam, não é? Da África, o marfim, o ouro, os escravos e a malagueta, não se esqueçam. E a pouco e pouco, não é? Como eu dizia, estes africanos vão se misturando, não é? Com os europeus e vão dar origem a povos mulatos ou mestiços, como nós chamamos os pardos, não é? No Brasil chama-se os pardos. Vamos então agora passar aqui para o exercício número 2. Arrasta para os espaços em branco as respostas corretas. Indica dois hábitos culturais africanos diferentes dos europeus. A poligamia, que é ter mais do que uma mulher. Os escravos, o ouro, fazer comércio, mercadores, missionários, malagueta. Ora, hábitos culturais. Hábitos culturais, escravatura. E tínhamos o primeiro feito. Qual era a função das feitorias portuguesas construídas em África? Fazer comércio. Refere 4 produtos trazidos pelos portugueses de África: marfim, escravos, ouro, malagueta.
identifica os principais colonizadores portugueses em África. Os mercadores, que iam lá fazer o comércio, não é? E os missionários, que eram os padres, que iam ensinar a religião. E tínhamos o 2 concluído. Vamos então passar para o exercício número 3. Diz aqui os portugueses na Ásia. Agora vamos passar da África para a Ásia. No Oriente, os portugueses encontraram civilizações muito desenvolvidas e com hábitos culturais muito diferentes dos europeus. Observa a animação. Depois, nos territórios orientais, os portugueses fundaram capitanias porque o seu principal objetivo era fazer comércio em vez de povoar e explorar diretamente as terras. Assim, este comércio era monopólio do rei. Os produtos trazidos do Oriente eram especiarias, escravos, sedas, ouro e porcelanas. Este comércio da carreira da Índia manteve-se graças à ação dos capitães donatários, que representavam o rei de Portugal no Oriente. Vamos então esperar aqui mais um bocadinho para ver se isto carrega. Isto tem aqui uma série de itens para carregar. Isto está muito lento, o CD. Vamos lá aqui dar aqui uma pausazinha a isto. Portanto, não se esqueçam que vimos os povos africanos, não é? O contacto de Portugal com os povos africanos, e agora estamos a ver o contacto dos portugueses com os povos do Oriente, ou seja, com toda esta fase, esta área onde estou a passar o rato agora, a Índia, não é? A China, o Japão, a Indonésia, todas estas ilhas aqui constituem a Indonésia. Naquela altura era por aqui que passava todo o comércio do Índico, não é verdade? Então, os termos aqui utilizados vão ser especiarias. O que são especiarias? São produtos aromáticos, como a canela, a noz moscada, a pimenta, etc., usados para temperar ou conservar os alimentos. Monopólio. Monopólio é a exclusividade da produção ou comércio de um determinado produto ou num comércio numa determinada região. Portanto, ser o dono de um comércio nesta região toda, o monopólio do comércio, era isso que os portugueses pretendiam, não é? Vamos lá, então, ouvir o vídeo. No Oriente, o principal objetivo dos portugueses era o controle do comércio dos produtos de luxo. Por isso, a criação de feitorias foi o sistema de colonização utilizado. Na Ásia, os portugueses encontraram civilizações muito desenvolvidas e uma forte concorrência muçulmana. Daí as mercadorias orientais, como as especiarias, os tapetes, os perfumes, as sedas e as porcelanas, só serem conseguidas pelos portugueses em troca de ouro e prata. A manutenção das feitorias e das relações comerciais exigia a presença permanente de portugueses, que eram enviados pelo rei. No Oriente, a implantação portuguesa deveu-se sobretudo à ação de 2 vice-reis, Dom Francisco de Almeida, entre 1505 e 1509, e Dom Afonso de Albuquerque, desde 1509 e até 1515. Para combater a concorrência muçulmana, o primeiro vice-rei procurou, através de uma poderosa armada de guerra, controlar a navegação no Oceano Índico. Dom Afonso de Albuquerque considerou mais importante conquistar cidades comerciais para implantar feitorias. Apesar de as duas estratégias serem diferentes, por volta de 1515, Portugal controlava várias rotas comerciais, desde o Mar Vermelho até ao Japão, e tinha construído o Império Português do Oriente. Portanto, não se esqueçam da importância dos vice-reis, não é? Porque eram pessoas muito poderosas, não é? Que conquistavam estas cidades, especialmente Goa, Hormuz e Malaca. Afonso de Albuquerque foi um dos principais, é o que vem no nosso livro, fala apenas num. E então já sabem que este comércio da Índia começa agora a ser controlado, não é, pelos portugueses através de o domínio do mar, não é? Os portugueses têm armadas marinhas, armadas de navios, não é, constantemente a controlar e patrulhar o Índico para que só os portugueses pudessem navegar. Este botão permite avançar para o passo seguinte. Nos territórios orientais, os portugueses fundaram as feitorias, porque o seu principal objetivo era fazer comércio em vez de povoar e explorar diretamente as terras. Este comércio era monopólio do rei. Os produtos trazidos do Oriente eram especiarias, sedas, porcelanas,
Este comércio da carreira da Índia manteve-se graças à ação dos vice-reis que representavam o rei de Portugal no Oriente. Portanto, produtos que vocês têm que fixar e apontar aí: tapetes, sedas, perfumes e porcelanas. Estes eram os produtos que vinham aqui da Índia, ok? Produtos de luxo. Os asiáticos encontravam-se tecnicamente mais desenvolvidos que os europeus. Já conheciam a pólvora, o fabrico de papel e até as primeiras formas de impressão. Por outro lado, tinham hábitos culturais mais refinados, considerando que os portugueses eram bastante rudes, pois, por exemplo, comiam com as mãos. Portanto, não se esqueçam aqui deste aspecto também, que é importante, não é? Porque os portugueses não eram mais desenvolvidos do que estes povos asiáticos. Estes povos orientais já viviam com civilizações muito antigas. Consideravam-nos até muito rudes, não é? Porque a gente comia com as mãos e falávamos muito alto. E eles tinham uma cultura mais desenvolvida do que a nossa. Ora, então, aqui no 4, exercício número 4, trocas culturais no Oriente. A convivência entre os portugueses e orientais levou a trocas culturais. De que a língua portuguesa é um bom exemplo. Liga as palavras japonesas às palavras portuguesas que lhe deram origem. Portanto, esta aqui, palavras portuguesas, varanda deu origem a beranda. Beranda. Varanda. Cristão. Cristão. Cristã. Kirishitan. Kirishitan. Cristão. Kirishitan. Botão. Botan. Esta é Botão. parecida. Amêndoa. Hamendo. Amêndoa. Sabão. Chabon. Chabon. Sabão. Calções. Calção. Não quero. Karusan. Calção. Como vês, a língua portuguesa influenciou o japonês. Contudo, o português também recebeu influências. Conheces, com certeza, as palavras de origem japonesa samurai, judo ou kimono. Na verdade, a língua portuguesa é um dos mais duradouros marcos portugueses no mundo. Do Brasil a Timor-Leste, sem esquecer alguns países africanos como Angola ou Moçambique, o português é a língua oficial de 9 países. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo falem português. É verdade, sim senhor. Temos muitos falantes. Só no Brasil são milhões a falar em português. Agora os portugueses na América. Vamos ver como é que os portugueses viram os brasileiros, né? E olharam para o Brasil e se relacionaram com os índios brasileiros. A feição deles é serem pardos. A ver, mulatos. Não eram pretos nem brancos, eram pardos. Um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, ou seja, eram bonitos. Andavam nus, sem cobertura alguma, traziam o beiço de baixo vorado e uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela. E andavam lá outros com cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, um tanto azulada. Eles não lavram nem criam, ou seja, não fazem agricultura. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro animal acostumado a viver com os homens. Nem comem senão nhame, que aqui é muito, e frutos. Portanto, o nhame era a batata doce, né? A batata deles. Nhame, nhame, batata doce, estão a ver? E pardo, pardo é mulato, mestiço. É aquela cor assim, não é preto nem é branca, é, assim, é uma mistura dos dois. Arrasta no texto as expressões que completam os espaços em branco. Os índios do Brasil andavam todos nus. Andavam nus, está aqui nus. E pintavam o corpo. Na cabeça os índios usavam efeitos de penas, desconheciam a agricultura e a pecuária, pois
Pois o quê? Pois não lavravam nem criavam. Os índios também eram recoletores, colhendo frutos e inhame. E pronto. Tínhamos o exercício número 5 realizado, passaríamos para o 6. No exercício número 6 diz assim: a colonização do Brasil só a partir de 1530, quando o comércio oriental das especiarias entrou em crise, é que os portugueses iniciaram a colonização do Brasil. Portanto, vejam, só em 1530 é que se começou a levar o Brasil a sério e a mandar para lá os portugueses para colonizar e desenvolver aquelas terras com tanta riqueza, não é? Depois, a seguir, temos aqui um exercício para arrastarmos aqui os produtos que vinham do Brasil e os seus assuntos relacionados. Vamos ouvir então o vídeo. Inicialmente, o motivo de interesse dos portugueses no Brasil era o pau-brasil, usado para tingir tecidos e fabricar mobiliário. Quando o Império Português do Oriente entrou em crise, é que se iniciou a colonização do território brasileiro. O primeiro sistema de colonização foi a divisão do território em capitanias, tal como já se tinha feito na Madeira e nos Açores. Os capitães donatários, recorrendo à mão de obra índia, começaram a fazer a exploração agrícola das terras, dando início às primeiras plantações de cana-de-açúcar. Mas como houve capitães donatários com capitanias mais extensas e mais ricas do que outros, este sistema estava condenado ao fracasso. Na verdade, os capitães eram rivais entre si e individualmente não conseguiam resistir aos ataques dos índios, nem de holandeses e franceses, que tentaram apoderar-se do território. Dom João III teve então de criar um novo sistema de colonização, o Governo Geral. O governador-geral tinha amplos poderes políticos, militares e administrativos, e todos os capitães lhe deviam obediência. O primeiro governador-geral foi Tomé de Sousa, que chegou em 1549 a São Salvador da Bahia, que passou a ser a capital brasileira. Ok, portanto já sabem, o Brasil foi dividido em capitanias numa primeira fase, né? Mas como cada capitão donatário tinha territórios diferentes, uns eram maiores, outros eram mais pequenos, começaram a entrar em conflitos e até que foi o rei Dom João III mandou então fazer um governador-geral, Tomé de Sousa, que vai ser o primeiro a tomar conta do Brasil e de este território tão grande e tão rico, não é? Então diz aqui, primeiro sistema de colonização usado no Brasil. Olha, o primeiro foi as capitanias. Mão de obra usada pelos portugueses no início da colonização eram os índios. Produto brasileiro usado na tinturaria, pau-brasil. Cultura agrícola introduzida no Brasil pelos portugueses, cana-de-açúcar. E tínhamos o exercício número 6. Não se esqueçam das capitanias, do governador-geral, Tomé de Sousa, e numa primeira fase, exploração do pau-brasil, que servia para tingir as roupas, né? E a seguir a cana-do-açúcar, produção de açúcar. Passávamos ao exercício número 7. Encontro de culturas. A expansão marítima dos portugueses fez com que a cultura portuguesa e a cultura europeia também sofressem influências dos povos colonizadores. Descobre mais na animação. A difusão da língua e cultura portuguesas deveu-se em grande parte à ação evangelizadora do clero, que nas várias partes do Império Português procurou cristianizar os povos locais e aculturá-los. No Oriente são vários os vestígios materiais portugueses relacionados com o cristianismo e a missionação. No Brasil, o património edificado reparte-se não só pela arquitetura religiosa, mas também pela sobrevivência de conjuntos de habitações do período colonial. Em África, a presença portuguesa prolongou-se até ao século XX, pelo que é possível encontrar vestígios de um passado muito recente. Em qualquer um destes espaços coloniais, a miscigenação, ou seja, a reprodução entre indivíduos de etnias diferentes, tornou-se numa prática comum. Portanto, os portugueses, já sabem, foram-se misturando com os povos do mundo, primeiro com os africanos,
mais tarde com os asiáticos, os indianos, os japoneses, os chineses. Portanto, como viram, os portugueses, a língua portuguesa foi-se espalhando, a nossa cultura foi-se espalhando e hoje em dia, no século XX e XXI, ainda podemos encontrar muitos aspectos relacionados exatamente com essa expansão, não é? Esse crescimento que os portugueses tiveram no mundo, não é? Um povo bem conhecido dos restantes povos, não é? Encontro de culturas. Então, depois da expansão marítima portuguesa, chegaram à Europa uma série de novos produtos. Arrasta-os para o seu local de origem. Portanto, onde é que vinham estes produtos? Não é? O café, olha, vinha da América. Não, o café vinha da África. Da América vinha o cacau, o açúcar, o tabaco. Eu acho que o cacau também vinha. Ora, aqui temos o ouro, a marfim, a malagueta, os escravos. Isto era tudo da África, não é? Daqui vinham produtos mais refinados. Da Índia vinham as sedas, as especiarias, o chá dos chineses, não é? Os japoneses, as porcelanas e os perfumes. Os portugueses contactaram com povos com diferentes níveis de desenvolvimento, contudo, de todos eles se extraíram novos conhecimentos, novos hábitos e modos de vida que vão alterar o cotidiano dos europeus e vice-versa. Portanto, os povos influenciaram-se uns aos outros com esta troca de produtos, não é? Não há dúvida nenhuma, não é? Que houve aqui uma troca não só dos portugueses dar os nossos costumes, a nossa língua a conhecer, mas também aprender novas palavras, novas línguas, novos costumes. Portanto, foi uma troca nos dois sentidos, na verdade. As atitudes de respeito para com os povos de outras culturas nem sempre foram cumpridas pelos portugueses. Constrói o texto selecionando as expressões corretas. Aqui, portanto, é o aspecto negativo, né? Os portugueses também, houve alturas em que não respeitaram, não é, os princípios destes povos. Durante o processo de expansão marítima, os portugueses desrespeitaram e foram intolerantes com os povos que consideravam culturalmente inferiores, como os povos africanos e as tribos de índios do Brasil. Os portugueses escravizaram estes povos numa ação desumana e cruel. E pronto, realmente a aula hoje acaba assim desta maneira, mas de qualquer das formas eu queria deixar aqui também alguma palavrinha sobre isto. Não se esqueçam que não fomos nós que inventámos a escravatura, meus amigos. A escravatura já existe desde os tempos bíblicos, desde o tempo de Jesus Cristo, que existem escravos. O que nós começámos foi a fazer o transporte de escravos africanos, não é? Da Guiné, de Angola, de São Tomé e Príncipe, para o Brasil. Porquê? Porque o índio brasileiro não era um bom trabalhador, não aguentava tantas horas de trabalho como aguentavam os africanos, não é? E os índios, como conheciam bem a floresta, fugiam. Os portugueses ficavam sem mão de obra. Então, a partir daí, começou a haver um certo número de barcos, não é? Que a gente vai ver depois mais para a frente, barcos de transporte de escravos, né, da África para o Brasil. E vai-se misturar. O Brasil vai ser uma cultura, um caldeirão de culturas, cultura portuguesa, com os africanos, com os índios, é uma cultura, estas três culturas é que estão na base do Brasil. E pronto, a aula de hoje está concluída. Obrigado por terem assistido. Portem-se bem, façam os trabalhos de casa todos, as tarefas, ok?